nosso desejo é conhecer cada vez mais o Senhor. Uma atitude de andar com Cristo a cada domingo, identificando nele as suas características e as bênçãos que sobrevêm sobre a nossa vida, em razão de todas as características que o Senhor Jesus tem e usa para abençoar a nossa vida, para conceder graça ao nosso coração, para enriquecer também a nossa história. Então nós cremos, de fato, que Jesus mesmo disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E para conhecer mais de Jesus, para andar mais com Jesus, nós resolvemos então fazer esta série de reflexões sobre Jesus, o Eu Sou, identificando algumas características que ele mesmo disse aos seus discípulos, né? E nós vivemos a graça de a cada domingo poder meditar em uma dessas características aqui. E hoje então eu quero pregar, fazer a minha reflexão com esse tema: Jesus, o Eu Sou. E o texto está em Marcos capítulo 8, a partir do verso 27, e vai ser também projetado para facilitar aí aos irmãos a leitura e o acompanhamento, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, pode fazê-lo. Se quiser acessá-la aí no seu celular, também pode, contanto que não use para enviar a mensagem, mas apenas para receber. Esse é o critério agora, tá bom, irmãos? Por gentileza. Irmãos, então nós vamos falar um pouco mais sobre Jesus, e vamos verificar hoje que Jesus fez uma pergunta aos discípulos, e depois de como a multidão o via: quem diz o povo que eu sou? É isso que o texto nosso vai dizer. E eles então vão informar a Jesus, porque eles andavam no meio do povo. E depois a pergunta é um pouco mais direta: e vós? Vocês que comigo andam, que são meus discípulos, quem dizeis que eu sou? Então Jesus tem um interesse de saber o que o povo pensa, o que o cidadão tem pensado sobre quem é Jesus. Depois ele continua querendo ainda ouvir, quem sabe, dos nossos lábios, né? A nossa convicção de fé, a nossa certeza de fé. E vós? Quem dizeis que eu sou? Então esse texto de Marcos, que está projetado aqui, eu vou ler esses versículos para nós. Eu notei que no primeiro texto que eu li de Isaías, a versão estava um pouco diferente. Eu espero que essa aí eu tenha acertado na versão, tá bom? Para que os irmãos possam acompanhar. Mas se não, façam aí nas suas Bíblias, né? Então Marcos capítulo 8, do verso 27 a 33. A confissão de Pedro é o título dessa parte de texto. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia e de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Que Deus acrescente graça à nossa vida, na reflexão que fazemos também da sua palavra. Amém, irmãos? Deixa eu ver aqui. Uma primeira reflexão para nós vem da pergunta que o Senhor Jesus faz desse texto aos seus discípulos. A primeira pergunta é essa: quem diz o povo que eu sou?
Jesus expressa o seu interesse em saber o que o povo está pensando que ele é. E os discípulos vão vão dar a Cristo uma resposta. E a resposta vai dizer que o povo dos judeus tem no coração uma certeza com respeito a Cristo. Para eles, ele é alguém que vem em nome de Deus, como veio os profetas. João Batista, o precursor de Cristo, ou Elias, o maior dos profetas, ou o Senhor Jesus é aquele que está para o povo como esteve qualquer um dos profetas, outros profetas, que o povo também se lembrava. Os discípulos que caminhavam entre o povo, viam que para o povo judeu, aonde Jesus pregava, onde ele realizava os milagres, os sinais, os prodígios, havia uma certeza, ele veio em nome de Deus, e ele é como o profeta, ou como os muitos profetas que o Senhor já nos enviou. O mundo, irmãos, tem uma compreensão com respeito a Cristo também. A sociedade que nós vivemos, o ser humano dos dias de hoje, o tempo tem passado, os anos têm corrido, nós sabemos disso, e o conhecimento tem se multiplicado, e há aqueles que acreditam que Jesus é um cidadão comum, ser humano mesmo, como eu e você, e nada mais. É alguém que teve uma história, que participou de uma história, que nasceu numa família, que viveu numa região, mas que não tem nada de extraordinário. Alguém em cima do nome de quem muitos inventam lendas e contam histórias, e algumas dessas histórias, elas nunca existiram. São falácias, são engodos. É coisa do povo cristão, é coisa do povo religioso, para enganar as pessoas, para tentar seduzir o coração de alguns. Mas Jesus era somente um ser humano. Algumas pessoas que negam até a existência do próprio Deus. Não há ser superior, não há Deus coisa nenhuma. Há os seres humanos e o cada um por si, e Deus para todos não existe. É cada um por si, e a vida é entregue à mercê da sorte e dos caminhos naturais que você possa fazer com as próprias mãos. Cada um está à mercê da própria sorte. Deus não existe. Alguns acreditam assim. Mas há outros irmãos que dizem que Jesus foi um grande mestre moral. É uma pessoa que trouxe ensinamentos na formação de um caráter irrepreensível. Um mestre da moral. Aquele que combateu a corrupção, que combateu a imoralidade, que combateu o caráter ruim, perverso, maldoso. É aquele homem que trouxe uma grande instrução moral, então é um grande moralista. Aqueles que acreditam que Jesus foi o fundador de uma grande religião. Já havia alguns princípios religiosos. Esses princípios já tinham seus deuses já eram adorados, já agiam em favor daqueles que o buscavam ou não, mas já existiam muitas religiões, e Jesus é o fundador de mais uma, que nós chamamos de cristianismo, que foi chamado lá no começo de os do caminho, porque Jesus mesmo se disse o caminho, a verdade e a vida. Então há muitos que pensam isso, Jesus é o fundador de um grande movimento religioso, que no decurso dos anos tem alcançado povos, nações, línguas, tribos, aldeias, e esse movimento religioso vai se expandindo aí, e vai se estendendo no curso da história. Mas é o que Jesus fez, criou um sistema religioso que deu certo. Para outros, Jesus é tido até como um louco. Foi um louco que andou nessa terra, que falou algumas coisas absurdas, que não dava para viver, que não dá para viver, e que quem seguir vai ter uma vida de muitos sofrimentos, de muitas dores. A loucura do pensamento, da filosofia, do pensar sobre a vida, que Jesus de Nazaré um dia anunciou nas terras de Zebulon, nas terras de Naftali, junto ao mar da Galileia, junto aos judeus. Alguns ainda, irmãos,
dizem que Jesus é o responsável por muitos males na história da humanidade. Porque ele fundou um princípio religioso que trouxe cruzadas, que trouxe pela igreja a Inquisição, que trouxe, de fato, um movimento aí evangélico, religioso, que às vezes castiga as pessoas, pune as pessoas, ou joga um peso, um fardo muito grande nas costas da pessoa, né, em razão de cobranças por erros, por pecados, por falhas, por penitências, ou por coisas que a igreja hoje inventa e que quer trazer como exigência do cristianismo na vida das pessoas. Então, Jesus, na verdade, é aquela pessoa que iniciou um movimento que em determinado momento tem trazido muito prejuízo, muitos males até à história mundial. Há pessoas que pensam que ele foi um grande médico, curou muitas vidas, muitos enfermos. Outros acham que ele foi um espírito de uma evolução tremenda, numa vida só, pela sua pureza, pelo assumir o seu karma, pela sua boa conduta diante do próximo, pelo seu amor demonstrado ao outro, ao indivíduo. Ele conseguiu, numa só vida, alcançar uma espiritualidade tal que não foi preciso se encarnar. É o exemplo do espírito que evolui. Serve de exemplo a nós. Uns veem Jesus assim. Outros ainda dizem que Jesus é um guru, como muitos outros gurus aí, de outras tantas religiões. Ele representou o nome de uma divindade, ele realizou sinais e prodígios em nome dessa divindade, ele congregou pessoas para servir, para adorar, para cultuar essa divindade, ele trouxe mandamentos para que as pessoas seguissem em obediência a essa divindade, mas ele não passa de um instrutor, de um guru que veio para orientar, para formar pessoas, para discipular pessoas e para colocá-las num caminho religioso de adoração, de culto a uma divindade qualquer, a um ser superior. Para os budistas não passa de um avatar a mais. E houve muitos na história. E Jesus, quem sabe, foi o 12º. E houve outros maiores que Cristo, mas Jesus foi um grande avatar. Uma pessoa de grande espiritualidade, de grande fé, de comportamento religioso que serve de exemplo. Mas em nada diferente de Buda, de Kardec, de Maomé, de Gandhi, que são outros personagens da história que também fizeram bem e participaram bem. Outros ainda dizem que Jesus foi um revolucionário do seu tempo. Ele tratou com diferença a mulher que era discriminada e veio revolucionar isso. Ele exerceu a lei, mas de uma forma diferente de obedecer à lei, expressando acima da lei o amor, a compaixão. Ele é aquele que levantou propostas contra os princípios religiosos corrompidos, chamou os principais da religião dos judeus, escribas e fariseus de raça de víbora, de sepulcros caiados. Expressou que não basta ir ao templo, não basta dar esmola, não basta orar apenas nas sinagogas, nas esquinas, mas é que é preciso verificar de fato o propósito que nos leva a fazer isso. É um revolucionário da vida, da política, da religião. Então há muito que se tem dito de Jesus. Alguns chegam a dizer que ele foi o primeiro democrata. Já os comunistas querem dizer que ele foi um grande comunista. Depende da ideia que quer se inclinar, nós vamos encaixar a figura de Cristo. Há quem diz até que ele foi um hippie, que andou perambulando de cidade em cidade, dormindo às vezes nas hospedarias, outras vezes não, nas ruas, nas praças. Uma vez conversando com pescadores, outras vezes conversando com grandes líderes. Mas perambulou pelas cidades como um hippie perambula pelas ruas
das cidades nos dias de hoje também. E aqueles que creem nos extraterrestres dizem: Jesus foi um extraterrestre que visitou a Terra, que passou por aqui um tempo, que deixou preciosas lições e que se recolheu aos céus, deixando então a ideia e a propósito de que um dia ele vai voltar, como extraterrestre que é, ele vai resgatar aqueles que creem na força, no poder do extraterrestre. Então muito tem se dito sobre Jesus, nos dias de hoje. E Jesus se importa com isso, porque se não importasse, ele não ia perguntar aos discípulos: olha, vocês sabem o que o povo tem dito que eu sou? Quem diz o povo que eu sou? Vocês andam no meio da multidão. Enquanto eu prego, enquanto eu curo, enquanto eu multiplico pães e peixes, alimento a multidão, enquanto eu faço os discursos, enquanto eu acolho a criança, o jovem, o adolescente, enquanto eu me dirijo à sinagoga, vocês estão nas ruas. Vocês convivem com o povo. Vocês já pararam para observar, para entender quem diz o povo que eu sou? Essa pergunta é importante para nós, irmãos. É importante para os discípulos. Porque como nós vamos apresentar quem é Jesus de verdade para as pessoas, nós não sabemos o que elas pensam dele. O que elas têm dito a seu respeito. E as pessoas estão falando de Jesus. Jesus é uma pessoa popular. Mais hoje ainda do que nos seus dias com os discípulos, embora ali ele fosse muito popular. Já tinha feito milagres, já tinha realizado curas. Uma multidão já o seguia, já ouvia dos seus discursos. Mas o nome de Jesus hoje é muito mais conhecido que nos dias dos apóstolos. Há muito mais gente, há muito mais definições sobre a pessoa de Cristo, sobre o que o povo pensa, o que o seu colega lá na escola pensa, o que o seu amigo do trabalho imagina com respeito a Jesus. O que o vizinho seu, de casa, de rua, de prédio, de condomínio, tem na cabeça com respeito a Jesus de Nazaré. Você sabe o que ele pensa? Jesus está dizendo: é preciso que você saiba o que os seus amigos pensam de quem eu sou. Para verificar se eles estão certos. E para, existindo a oportunidade, apresentar para eles o Jesus que você conhece. Corrigindo se eles estiverem errados. Ou ajudando no aperfeiçoar da convicção de quem é Jesus para eles. Hoje nos cânticos, nas nossas leituras bíblicas, na nossa liturgia de culto aqui, nós podemos esquecer de muitas coisas, mas eu acho que nós não vamos esquecer que nós falamos de Jesus. De quem ele é, do que ele fez, da fé que podemos exercer, da confiança, da certeza que podemos ter quanto à sua pessoa. É preciso que você o conheça. A revista Veja, Época, ela trouxe esse tema de reflexão uma vez. Deus é pop, mostrando que a maioria das pessoas crê em Jesus. E tem uma ideia diferente com respeito à pessoa de Jesus. Essas que eu mencionei e outras que eu não mencionei, mas que você, quem sabe, já ouviu. Algumas que têm até a ver com algumas características de Cristo mesmo, embora sejam falhas também, sejam pequenas ou diminuam a grandeza de Cristo, e outras que nada tem a ver com aquilo que a Bíblia diz com respeito a Jesus. Fruto da imaginação humana, fruto da criatividade da mente humana, que vê em Jesus o que ele nunca quis ser. Mas essa é uma pergunta que tem que incomodar você. O que diz o povo que eu sou? Você sabe? O que o seu amigo pensa, o que o seu familiar pensa, o que o seu colega do trabalho ou da escola imagina com respeito a Jesus? É preciso que você saiba. Os discípulos precisavam saber. E os discípulos trouxeram uma resposta. Falei: Senhor, eles dizem que tu és um profeta, semelhante a Elias, semelhante a João Batista, que é o precursor que esteve antes do Senhor, ou a qualquer outro profeta. Na cabeça dos discípulos, eles tinham uma certeza: olha, Senhor, eles estão um pouco enganados. O Senhor não é um profeta só. O Senhor é aquele de quem os profetas falavam, que seria enviado pelo Pai, o Filho unigênito, que nasceria de uma virgem, que nasceria em Belém, que
Iria crescer em Nazaré, por isso seria chamado de o Nazareno. Mas que escolheria Cafarnaum para viver, as terras de Zebulon, terras de Naftali, e o povo que jazia na escuridão das trevas, da sombra da morte, ia ver resplandecer a luz da sua vida, da sua palavra, das suas ações. O Senhor é aquele que é a luz do mundo, que veio brilhar em meio à escuridão. O Senhor não é o profeta, mas o Senhor é Jesus, de quem os profetas falavam, e recebe esse nome porque o Senhor há de salvar o seu povo dos seus pecados. Nesse momento, o que eles estão dizendo, e é o que Pedro disse, porque Jesus disse agora: e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês que estão mais perto, vocês que estão convivendo há mais tempo comigo, vocês que se assentam comigo à mesma mesa, vocês que andam comigo pelas cidades, pelas margens do mar da Galileia, vocês que recebem as minhas palavras, ouvem os meus discursos, mas participam da minha conversa mais chegada, vocês que viram todos os meus milagres, os meus sinais, as minhas maravilhas, vocês que acompanham os meus passos, quem vocês dizem que eu sou? Aí eles têm uma convicção: não um profeta, Senhor, apenas, mas tu és o Cristo. Quando Pedro diz tu és o Cristo, ele está dizendo: tu és aquele de quem os profetas falaram. A palavra Cristo no grego apenas representa a palavra Messias do hebraico. É um novo idioma, uma expressão nova, mas que tem o mesmo significado, aponta para a mesma pessoa. Tudo que foi falado sobre o Messias no Velho Testamento é aquilo que Jesus, o Cristo, vive no Novo Testamento. Então logo Pedro usa o termo grego para dizer: tu és o Messias prometido, tu és o Cristo. O Senhor não é um profeta, o Senhor é mais do que isso. Nós vemos no Senhor não apenas o enviado de Deus para falar em nome de Deus, o Senhor é enviado de Deus para salvar o perdido, para salvar Israel dos seus pecados. O Senhor é aquele que cumpre as promessas, o Senhor é o verbo de Deus encarnado, o Senhor é o próprio Deus conosco, o Emanuel, Deus vivendo entre os homens. Pedro faz essa declaração de fé. Pedro diz o que os discípulos tinham convicção do que ele era, diferente do que o povo dizia, não é? Bem diferente. Expressa um conhecimento mais apurado, porque caminham mais perto de Cristo. Quando nós encerrarmos essas reflexões aqui, eu espero que muitos irmãos tenham uma convicção mais apurada de quem é Jesus, porque estão tendo oportunidade de caminhar mais perto de Cristo a cada reflexão bíblica feita aqui. Estão gastando, investindo um tempo maior para ouvir, para observar na Escritura, para ver o que Jesus fez, por que Ele fez, o que Ele fez, quem Ele foi, o que isso tem a ver comigo? O que isso me ensina? Que bênção isso traz para a minha vida? Que vitória isso me dá? Porque Ele não é aquele que vem vencendo, e para vencer, Ele venceu muitas coisas. Por isso Ele é quem é. E alcançou o que alcançou. E oferece para nós. E todas as características de Cristo traz uma bênção especial para a minha vida e para a sua. Como os discípulos estão caminhando com Jesus mais perto, como vocês, como nós temos caminhado a cada dia, é preciso ter uma compreensão mais significativa, mais própria, mais justa, mais correta. Então, diferente daqueles que acompanhavam Jesus na multidão, os discípulos estão mais seguros, mais certos, eles conhecem melhor. Jesus não é só um profeta, Ele é o Messias, Ele é o Cristo. Ele é a certeza de que Deus é o Deus poderoso para cumprir as suas promessas. Jesus representa muito mais do que a figura de um profeta junto a Israel. Ele é o próprio Deus. Ele é o Salvador. Ele é aquele, pelo menos, que veio salvar. Então, quem é Jesus? Pedro diz: tu és o Cristo. Só que há uma questão interessante nesse texto que eu quero chamar a sua atenção. O verso 30. Pedro está dizendo e dando uma resposta certa, diferente da resposta do povo. Jesus é o Cristo? Jesus é o Cristo. Ele é o Messias? Ele é. Ele é mesmo Emanuel, ele é aquele que nasceu da Virgem? Sim. Ele é a demonstração do cumprimento das promessas feitas por Deus, expressando a sua fidelidade? É sim. Pedro está certo. Jesus mesmo disse: você está certo, Pedro.
Ele traz essa certeza no coração e na mente: eu sou o Cristo. Mas no verso 30 ele diz assim: advertiu-os, não só a Pedro, mas a todos os discípulos, porque a declaração é: quem vós, né? O que vocês pensam, o quadro de discípulos pensam que eu sou. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Bom, se Pedro está certo, por que não revelar? Se Pedro tem uma convicção correta de quem é Jesus, diferente do povo, por que não proclamar ainda? Por que Jesus os adverte? E aqui é como que dando a eles uma ordem: não digam nada disso para ninguém, não revelem essa verdade a ninguém, não falem para ninguém que eu sou o Cristo. E o que nós vamos descobrir na sequência do texto é que, apesar de saberem que Jesus tinha o título certo, eles não sabiam a missão certa do Messias mais. Eles haviam perdido o que cabia o Messias de ser. Eles sabiam que ele era o Messias, mas na cabeça do judeu, o Messias ia realizar outras funções, ia ser uma outra pessoa. Então, já que eles declararam que é o Cristo, Jesus começa então a informá-los do que cabe ao Cristo fazer. Bom, eu sou o Cristo, não digam nada a ninguém. Então, ele pode ter dito assim: ele estava no caminho, seguindo com seus discípulos para um outro lugar. Imaginem vocês que o mestre ia à frente, falando, e os discípulos iam atrás, ouvindo e caminhando para outra cidade, para outra aldeia. Então ele começou a dizer: muito bem, vocês estão certos. Voltou para eles e digam: olha, nada dizeis a ninguém por enquanto. E ele começa a dizer então do que cabe ao Cristo fazer. Ele começa a dizer assim então: começou ele a ensinar-lhes. Verso 31. Que era necessário que o Filho do Homem, o Cristo, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Ele ia falando então dos sofrimentos, dos açoites, da morte, da rejeição dos principais dos judeus, e Pedro ouvindo aquilo, dizendo: olha, eu acabei de declarar que ele é o Cristo, e agora ele está dizendo que ele vai morrer, e agora ele está dizendo que ele vai sofrer, e agora está dizendo que ele vai ser rejeitado. E Pedro foi ouvindo aquilo, e diz o texto que Jesus expunha isso com muita clareza, sem rodeios, dizendo palavra por palavra, às claras, à vista de todo o discípulo, sem parábolas agora, sem enigma nenhum. E Pedro, aquele que declara que Jesus é o Cristo, o chama à parte. Chega para Jesus, fala: para aí um pouquinho, mestre, vem aqui no cantinho aqui. Tira ele do meio dos discípulos e começa a reprová-lo, dizendo: o senhor está enganado. Senhor, o senhor não falou que o senhor é o Cristo? Como que o senhor fala que o senhor vai ser rejeitado pelos principais dos judeus? Como que o senhor fala que o senhor vai ser preso, vai ser espancado, vai ser morto? O Messias que nós aguardamos não pode ser morto, não pode ser rejeitado. Porque apesar de Deus nunca ter dito assim, na cabeça dos judeus, o Messias era aquele que ia morrer numa cruz para purificar pecados da humanidade. É assim? Não, o Messias era aquele que ia montar num cavalo branco, que ia montar os seus exércitos, e que pela sua popularidade ia juntar um grande número de guerreiros, ia partir contra o Império Romano, e ia vencer o Império Romano, ia livrar Israel de uma vez por todas do cativeiro romano, babilônico, Medo-Persa e qualquer outro império que se levantasse na terra daí para frente. Essa vitória, esse reinado já não ia ter mais fim. Seria o Senhor, o sucessor de Davi, que agora se assentara ao trono. E esse trono agora ia pertencer a Israel. E essas terras iam pertencer a Israel. E as suas colheitas e os seus bens iam pertencer à nação de Israel. E nenhuma nação da terra jamais conseguiria invadir, expulsar os judeus, tomar cativo as terras, levar embora as colheitas, arrastar judeus como escravos. Porque o Messias chegou, e ele vai montar um cavalo branco, e ele vai combater o governo, ele vai arrancar Israel do poderio do Império Romano, e o seu governo, o governo que ele vai estabelecer, jamais terá fim, como se fosse Jesus prometido apenas para um governo político, terreno, humano.
É assim que o judeu pensava, quando eles imaginavam a vinda do Messias. Mas Deus nunca falou para eles que Jesus ia montar num cavalo, ia sentar num trono político. As promessas que eles receberam por parte dos profetas não diziam que o Senhor viria para tornar Israel uma potência de nação. O propósito de Deus com o reino é uma coisa muito mais grandiosa, muito mais intensa, muito mais extensa. Não é um governo temporário, por isso que o próprio Jesus disse para Pilatos: não se preocupe comigo quanto a governo terreno. Eu não sou ameaça para César, eu não sou ameaça para você. O meu reino não é desse mundo. O que está sendo estabelecido aqui não é um reino que vai e vem, que se estabelece e que daqui a pouco se acaba. Não é um reino de tempo, é um reino eterno. Não é um reino que reina apenas onde há os limites do Império Romano. Esse reino vai se estender por Jerusalém, Judéia, Samaria, e vai percorrer os confins da terra. Mas não é ameaça para nenhum rei. É salvação para aquele que crê. É perdão de pecados para aquele que acredita. É amor de Deus que manifesta para alcançar os perdidos. É o céu descendo à terra, é a volta ao paraíso. É o caminho que conduz à presença de Deus. Não a presença de um rei terreno, mas a presença do Deus soberano. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas os judeus não viam assim. Nem mesmo os discípulos. Porque Judas vende a Jesus, sim, por 30 moedas de prata, tentando recuperar um lucro, porque ele era o tesoureiro dos discípulos, e queria recuperar aí um prejuízo de um perfume caríssimo que foi derramado aos pés de Jesus. Ele achou que foi prejuízo, desperdício. Então ele quis recuperar um pouco. E vendeu Jesus ao sumo sacerdote. Mas na cabeça de Judas, esse era o momento de colocar Jesus à prova. E pressionado então pelos principais dos judeus, ele teria que montar no cavalo branco. Ele teria que reunir os exércitos. Porque ou ele faz isso ou ele morre. E ele não veio para morrer. Ele veio para montar no cavalo branco e sentar no trono. É isso que Judas tem na cabeça. Eu vou lucrar, vou colocar ele pressionado numa sinuca de bico, sem saída, num beco sem saída, e aí ele é obrigado a assumir a posição de rei que ele é. De Messias, de Cristo que ele é. Ele monta no cavalo branco, e agora ele não entra em Jerusalém num burrinho não. Num jumentinho não. Ele entra no cavalo branco com o seu exército e entra pelas portas da cidade e expulsa os romanos daqui. Quando ele viu que Jesus foi preso, que ia ser morto, foi demais para a cabeça dele. Né? Foi atormentado pelo diabo, pela sua ganância, pela sua traição. E se enforcou. Uma concepção errada da pessoa de Cristo. Quem é Jesus para você? Você sabe bem quem é Jesus? Você pode dizer: ele é meu Salvador, ele é meu Senhor, mas isso tem trazido implicações para a sua vida? Há muito no meio religioso que diz que Jesus é Salvador, mas que Jesus jamais salvaria se não for por um ato da igreja de realizar o batismo, por exemplo. Um ato cerimonial. Como que se a salvação trazida por Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, dependesse de um ritual que a igreja pudesse dar. A salvação é em Jesus. Quem crê em Jesus será salvo. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Quem não crê já está condenado. Às vezes, a nossa compreensão de Jesus, ela faz dele menor do que ele é. Alguns que creem que Jesus salva, mas dentro de um princípio teológico, ou de um princípio disciplinar, que a religião pode desenvolver. E se você crê em Jesus, mas você não segue com fidelidade aquela doutrina, aquele princípio religioso, você não vai herdar os céus. Porque não há salvação para quem crê em Jesus e não segue o princípio dessa ou daquela denominação. Denominação são bandeiras que existem, é formas diferentes de se servir, de se amar, de se viver a fé, mas não conduzem ninguém aos céus e não tira ninguém de lá. A igreja que representava o princípio cristão, a igreja católica apostólica romana, coligada ao Império Romano, no tempo de Constantino, 313, passou a acreditar e a pregar que se a igreja batizasse, o sujeito estava no céu. E se ela excomungasse, ele estava condenado ao inferno, independente da fé que ele tivesse em Jesus. Pode ter fé em Jesus, mas se a igreja não batiza, não está no céu. E se mesmo se a igreja batizou, com a fé que você tem em Jesus declarada, se a igreja tirar a mão da sua cabeça, você está condenado ao inferno, mesmo que creia.
É esse momento que Jesus está perguntando: e vós? Quem dizeis que eu sou? Porque os discípulos, eles sabiam muito bem do título que Jesus tinha, mas não sabiam o que cabia a ele a fazer para representar bem aquele título que recebeu de Deus. Ele não veio enviado do Pai para multiplicar pães e peixes e alimentar a multidão. Ele fez isso, mas ele veio para realizar uma obra maior. Ele não veio para curar enfermos, ele curou. Muitos enfermos foram curados. Ele não veio para expressar a sua sabedoria no ensino, e as pessoas ficavam maravilhadas de ouvi-lo, porque ele falava com ousadia, falava com firmeza, falava com verdade, falava com certeza, falava com sabedoria. E quando nós pensamos num governo terreno, nós pensamos nessas coisas. Qual que é o melhor governo administrativo na vida do nosso país, das nossas cidades ou de qualquer país? Um governo que dê boa educação, boa instrução. Jesus tinha uma boa instrução. Um governo que é bom na saúde, porque a saúde está sucateada. Cuidar da vida das pessoas, dar um bom princípio de saúde para as pessoas, faz parte de um bom governo. E um governo que dê condição do cidadão botar pão sobre a mesa, comida. Porque se o filho está bem alimentado, está bem instruído, ele vai longe. Se ele tem condição de cuidar bem da vida, da saúde, ele sobrevive mais tempo. Por isso, quando Jesus multiplicou pães e peixes, a multidão que comeu foi atrás dele do outro lado da mar da Galileia, porque tinha no coração, na mente, o intuito de proclamá-lo rei. E o que Jesus fez nessa hora, quando sabia que eles queriam que ele montasse no cavalo branco, que ele sentasse no trono, porque ele alimenta, porque ele é bom de educação e porque ele cura a enfermidade? Ele saiu para o monte, para longe da multidão, e foi orar. Porque ele conhecia o que ia no coração deles, diz o texto em João capítulo 6. Ele falou: não é esse tipo de Cristo que eu sou. Não é esse o Messias que eu vim ser. Eu não vim para um governo terreno. Eu vim para um governo eterno. Eu não estou pensando num povo, estou pensando nos povos, nas nações, nas línguas. Eu não vim abençoar uma gente, eu vim abençoar gente de todo canto da terra. Eu não vim perdoar o pecado de alguns, eu vim perdoar o pecado de todo que em todo tempo, em qualquer lugar, nos confins da terra, mas também em Jerusalém, Judéia, Samaria. Então, apesar dele curar, apesar dele alimentar, apesar dele instruir bem, ele veio para a cruz. E ele ergue a cabeça e fala com os discípulos: vamos para Jerusalém. Nessa hora, alguns discípulos olham uns para os outros e falam assim: nós vamos lá para morrer com ele. Nós vamos encarar essa. Ele está sendo procurado lá. Ele propõe no coração se dirigir para a cruz, para a morte. Porque é isso que ele declara, é isso que ele entende, que cabe ao Messias fazer. Não é sentar no trono, não é viver das delícias do palácio, na nossa humanidade, nos governos humanos. É poder levar perdão ao que peca, e é preciso que um sangue precioso seja vertido, o sangue de um justo seja derramado pelos injustos. E se ele tivesse o apoio dos principais anciãos, ele não seria entregue a Pilatos. Mas ele foi rejeitado. Porque é isso que o profeta já havia dito, Isaías. Será rejeitado. No seu rosto não há formosura. Será pisado, será sacrificado, mas em razão do seu sacrifício, nós vamos ser curados, sarados na nossa alma. É o castigo dele que vai nos dar paz, para herdarmos a eternidade de paz com o Senhor. Pedro está certo na declaração, está errado. Em quem era o Messias? Na compreensão. Às vezes nós erramos na compreensão, nós achamos que Jesus é menor, que ele não serve para ser o único e suficiente mediador, por isso temos que arrumar outros que sejam mediadores por nós. Eu falo de imagens de idolatria, mas eu falo também de irmãos e de irmãs que são tidos como os senhores e as senhoras de oração, que parecem que têm um acesso mais livre à presença de Deus do que nós, que também cremos em Cristo e temos como único e suficiente mediador. E quem busca chegar a Deus por meio de Cristo, chega.
Ele é o caminho que leva a Deus. Não quer dizer que eu não preciso da intercessão do meu irmão. Mas às vezes nós achamos, nós compreendemos, entendemos que alguns têm acesso e nós não. Para alguns ele é mediador, para outros você tem que pedir lá, porque você não tem intimidade o bastante para chegar lá. Ninguém tem. Não é por méritos humanos, é por aquilo que Deus fez, não é em razão daquilo que nós fazemos. Então vale muito entender, irmãos, quem é Jesus para nós. Porque dependendo do que Ele é, do que Ele representa para nós, nós exercemos a nossa fé, a nossa confiança. Nós buscamos, nós servimos. Nós nos prostramos, nós clamamos por socorro. Nós vencemos as nossas lutas, nós suportamos as nossas dificuldades. Nós encaramos os nossos desafios, nós passamos pelas nossas crises pessoais, familiares, crises da cidade, do país, do mundo, em razão da nossa compreensão de quem é Jesus para nós, do que Ele é capaz, de quem Ele se tornou. É o exercício da fé que move os braços de Deus na nossa direção e que derrama bênçãos diferentes, sim, em razão daquilo que você crê, em razão da forma como você confia. Porque se Jesus para você é tão pequenininho que não dá para te ajudar diante de um problema tão grande, você não vai encontrar força em Deus para vencer o problema tão grande. Mas se você entender que o seu problema é pequenininho diante de um Deus tão grande, se você crê que aquilo que você não pode, o nosso Deus pode, e que aquilo que clama em nome de Jesus, Ele é assistido pelo Pai, então você vai continuar perseverante, persistente, vai manter a esperança no meio do desespero, vai caminhar na noite escura da alma, a tempestade bravia do mar, na confiança de que daqui a pouco Jesus ergue a sua voz, e o vento e o mar lhe obedecem, e a tempestade passa, e o choro da noite toda se torna em alegria ao amanhecer. Mas quem é Jesus para você? Muitos dentro da religião cristã não têm a compreensão exata de quem é Jesus. Como Pedro, como os apóstolos ainda não tinham, mas quando contemplaram o Calvário, mudaram as suas convicções. Não é verdade? O Pedro que negou disse agora para Jesus, eu amo. Mas Pedro, o senhor tem certeza? Eu amo, Senhor. Pedro, o senhor sabe, Senhor. O senhor sabe todas as coisas, o senhor sabe que eu te amo. Aquele que se acovardou agora está de peito aberto. É aquele que vai dar vida, é aquele que vai morrer por causa do nome de Cristo. Aquele que perseguiu Saulo de Tarso, vai ser perseguido, porque agora ele tem uma compreensão diferente de Cristo. Antes ele achava que Cristo era um impostor, antes ele pensava que Cristo era um louco, ou pensava, quem sabe, que Cristo era esse grande mestre da moral apenas, mas não o Messias, não o Cristo. E é por isso que Jesus reprova Pedro, chama ele para os meus discípulos e fala, arreda-te, Satanás, não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Essa compreensão que você tem não é a compreensão de Deus, não está dentro da vontade de Deus. Nem é assim que Deus vê o Messias, não é para isso que Deus enviou o Messias. Isso é pensamento dos homens. E é assim que o diabo gostaria que nós pensássemos, que nós fizéssemos. Porque nós não conseguiríamos salvar ninguém dos seus pecados. Não conseguiríamos levar ninguém de volta para o paraíso. Não conseguiríamos dar a ninguém a vitória sobre a morte. Mas é preciso que eu morra e ressuscite dentre os mortos. Para que aquele que está morto nos seus delitos e pecados receba da vida eterna, da vida abundante, da vida sem fim, da vida de paz, da eternidade de gozo, que olhos humanos não viram, que ouvidos humanos ainda não ouviram, que jamais o ser humano, na sua grande criatividade, pôde alcançar, do quanto é bom, do quanto é grandioso na sua mente, porque é muito maior, é muito melhor, do que tudo que o ser humano imagina. É eternidade com Deus, é possibilidade de vencer a morte, é possibilidade de vencer o pecado, é chance de resistir o diabo até que ele fuja de vós. São bênçãos que o Senhor conquista para nós sendo o Cristo, não bênção que leva pão à nossa mesa. É bem verdade que Ele leva, porque Ele cuida, Ele é capaz de fazer coisas menores, mas Ele veio para fazer as maiores, coisas que você não seria capaz, que seus pais não poderiam fazer por você, embora os ame muito, que seus amigos mais chegados, por mais que queiram e trabalhem pelo seu bem ao seu lado, jamais conquistariam com você ou por você, que nem você, com toda a sua dedicação, com todo o seu empenho, com toda a sua bondade.
jamais alcançaria por si mesmo. Jesus veio para morrer. Porque é assim que ele vence. É assim que ele vence a morte. É assim que ele vence o pecado. É assim que ele nos torna vencedores. Mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. É assim que ele nos abençoa de verdade. Porque o que adianta receber de Cristo naquele tempo e não receber de Cristo nada agora? Só bons conselhos. Ajuda, mas não resolve. Não perdoa pecados, bons conselhos. Pão sobre a mesa, ajuda, alimenta, acaba com o roncar da barriga num tempo de fome, mas não conduz aos céus. Ajuda muito saber que se eu estiver enfermo, tem um Deus para me curar. Ele curou e até ressuscitou a Lázaro, mas aqueles que foram curados já morreram. E a ressurreição de Lázaro, que ressurgiu dentre os mortos, pelo poder de Cristo, também já morreu segunda vez. E agora sim, ele já, mais do que apodrecendo, já voltou ao pó, como era. Mas pela sua fé, o Espírito está com Deus que o deu. Então importa entendermos bem quem é Jesus. Porque pode ser que às vezes nós possamos vê-lo como alguém menor. Nós possamos ter bem o título, mas não compreender o que significa ele ter se tornado Cristo por nós. E as pessoas que o veem como Messias, precisam saber que ele é o Cristo. Não na compreensão de Pedro, mas na compreensão do próprio Deus, sendo quem ele veio para ser. Quem Jesus disse ser, ele está dizendo, eu sou o Cristo. Eu vim para morrer, eu vim para dar a vida. Eu vim para ser rejeitado. Eu vim para ressuscitar ao terceiro dia. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer prosperar a vontade do meu Pai, dando a minha vida. E força nenhuma, e proposta nenhuma, e ideia humana nenhuma de quem eu deva ser vai mudar isso. Porque eu vou ser o Cristo que meu Pai me enviou para ser. Mesmo que eu tenha que dar todo o meu sangue, mesmo que eu tenha que pagar o alto preço. Eu vim para resgatar pecadores, eu vim para estabelecer um reino eterno, eu vim para levar de volta pessoas ao paraíso, eu vim para dar vida àquele que está morto. E se é preciso que eu dê a minha vida, eu vou dar. Se eu preciso ser rejeitado, eu quero ser. Se eu vou ter que sofrer muitos açoites, eu vou sofrer os açoites, as chicotadas. Se eu precisar ser negado, eu quero ser negado. Se eu precisar passar por toda essa aflição que o ser humano passa, eu me tornei homem para alcançar os homens com salvação e perdão. Eu sou o Cristo. É isso que Jesus está dizendo. É esse o Cristo que ele quer ser, é esse o Cristo que ele é. Não é nenhum outro que o ser humano possa criar. Não é menor do que isso. Ele é o caminho único, ele é o mediador único, mas suficiente. Ele é quem pagou pelo pecado, e ninguém pode pagar por nenhum pecado, senão Jesus que pagou pelos nossos. Ele é quem dá os céus, na graça que de Deus o Pai lhe concede, para aqueles que creem. Ninguém mais pode oferecer e dar os céus. Se você receber uma proposta de ida para os céus, fora de Cristo, você está sendo enganado. Se alguém está vivendo ao seu lado, acreditando que há um outro caminho para chegar aos céus, sem Jesus, ele não conhece o Jesus que você conhece, mas precisa conhecer, do mesmo jeito que Jesus se apresentou, como ele disse ser. Senão ele vai ser frustrado, senão ele vai ser condenado ao inferno. A eternidade sem Deus, e não há saída mais, e não há jeito de voltar atrás. Então, se você conhecer bem Jesus, saber de fato quem ele é, você vai poder ajudar pessoas a encontrar em Cristo o caminho da verdade e da vida. Não o fruto da imaginação, da criatividade humana. Não apenas saber que ele é o Salvador, mas saber o que representa ser o Salvador, o que ele teve que fazer e o que ele espera que façamos. Porque foi por você, foi por mim. E hoje nós somos representantes desse Deus. Como vamos representá-lo se não conhecemos? Como vamos falar quem ele é se nós não temos a convicção correta? Nós vamos ensinar errado, nós vamos instruir pessoas para caminhos ruins, para caminhos de morte. É preciso que tenhamos a compreensão de Jesus, o eu sou, que temos estudado, que temos meditado, refletido aqui.
Jesus, o Cristo.